Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pretty Little Liars. Como vocês estão vendo, isso aqui é um vídeo resenha da primeira temporada e eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo isso. Pra quem não sabe, dia 28 de julho agora vai estar saindo a série Pretty Little Liars Original Sin, que é meio que uma continuação, um reboot. É uma série que vai estar se passando no mesmo universo que Pretty Little Liars, apesar de não estar conectado diretamente com a história original. Então a gente vai ter uma nova história. Caso você nunca tenha assistido Pretty Little Liars, você pode sim assistir Original Sin sem assistir todas as outras 7 temporadas. Porém, eu que assisti todas as 7 temporadas, decidi que eu ia fazer um aquecimento, ou seja, eu estou reassistindo todas as temporadas da série para me preparar para entrar na hype da nova série. Eu sei que as duas séries vão ser bem diferentes, como eu disse, elas não têm uma história conectada, elas apenas participam do mesmo universo. O que é isso? A série original Pretty Little Liars se passava na cidade de Rosewood. A série nova, Original Sin, vai se passar na cidade de Melwood. Então elas mais ou menos estão no mesmo estado. Que eu acredito que as duas séries vão se passar dentro do estado da Pensilvânia, mas elas não vão estar internamente ligadas pelo roteiro. Elas só vão ter similaridades narrativas. Na verdade, a gente tem visto, desde que Pretty Little Liars saiu, muitas séries tentando emular ou seguir na influência de Pretty Little Liars. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards, eu não sei para qual lado ele vai aparecer, mas eu já fiz um vídeo falando sobre o legado de Pretty Little Liars e como depois dessa série a gente passou a ter uma sequência de séries adolescentes teen, né? Séries teen que tem essa pegada mais pro lado do terror. Pretty Little Liars é uma série que você pode considerar um thriller psicológico. A gente vai ter essa coisa da figura do Way perseguindo e assustando, e a gente tem esses elementos que lembram o terror. Então a gente teve uma série de séries que vem em cima dessa ideia. A gente tem The Lying Game, Twisted, todos pela mesma emissora que fez Pretty Little Liars. A gente tem Cruel Summer, que foi uma série recente. A gente teve Um de Nós Está Mentindo. A gente teve Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Até mesmo Riverdale, ela tem muitos elementos que lembra Pretty Little Liars em alguns sentidos. Então eu falo sobre isso nesse meu primeiro vídeo. Agora eu vou fazer a resenha das temporadas. Então eu vou aqui comentar cada temporada pra vocês. E eu vou tentar não dar spoilers das temporadas futuras, apesar de eu saber exatamente o que acontece depois. O que vai ser um trabalho meio estranho pra mim tentar não dar esses spoilers. Mas tudo bem, a gente chega lá e a gente consegue. Pra mim, Pretty Little Liars é uma série muito importante. Eu sei que Pretty Little Liars não é a série mais incrível. Minha gata vai destruir as minhas prateleiras. Eu sei que Pretty Little Liars não é o melhor roteiro já produzido. Eu sempre brinco que Pretty Little Liars é minha série ruim favorita. Ela é uma série que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que é muito importante na minha vida, mas eu tenho consciência que o roteiro dela não é dos melhores. Eu acho que a primeira e a segunda temporada são bons roteiros. Depois de reassistir agora em 2022, eu continuo acreditando nisso. Eu terminei a primeira temporada e ela se segura. Eu acredito que essa primeira temporada, se fosse lançada hoje em dia, ela ainda faria sucesso. Eu acho que é uma temporada que se mantém sólida e que tem um roteiro até bem interessante. A segunda, que eu já estou assistindo, já estou perto de terminar, também se mantém muito interessante. Inclusive, eu acho que é a melhor temporada das 7. Mas depois, é ladeira abaixo, as ideias ficam malucas, é um negócio que você fica tipo amada. E por amada é porque, pra quem não sabe, Pretty Little Liars foi criado por uma mulher, Marlene King. Ela é a showrunner da primeira à 7ª temporada e também do spin-off Pretty Little Liars The Perfectionist. Então, realmente, o dono da história é uma mulher. E eu acho que isso é o fator mais importante pra série e é o que faz o diferencial. Porque se você pegar todas as séries adolescentes que a gente já teve, que fizeram um grande sucesso, e eu falo isso de Barrados no Baile ali nos anos 90, até hoje em dia, Euforia, todas essas séries, sem exceção, com a única exceção, né, sendo Pretty Little Liars, elas lidam com uma questão que me incomoda muito, que é a rivalidade feminina por causa de um homem. Então a gente sempre tem esse arco de ter duas amigas disputando um cara. E eu fico, mas qual a necessidade de fazer isso em toda a série? Tipo, aconteceu em Barrados no Baile com a Brenda e a Kelly, aconteceu em Dawson's Creek, aconteceu em Gossip Girl, aconteceu em One Tree Hill, aconteceu
Em Euphoria, aconteceu em Riverdale. Então, tipo, é constante. E a gente quase nunca tem boas representações de amizades femininas. Pretty Little Liars, não. Pretty Little Liars é uma série que se baseia em relações femininas. Tanto a parte boa dessas relações, como a parte ruim. E é muito importante que isso seja trabalhado, porque a gente vê, tipo, todo o mal que apenas uma garota consegue trazer a outra garota. Eu tenho memórias péssimas do tempo de colégio, de como, por mais que, assim, sofresse bullying, sofresse machismo, misoginia de rapazes, quando garotas queriam me atacar, doía muito mais e me fazia muito mais mal do que quando garotos faziam isso. Então eu tenho essa memória muito forte. Mas eu também tenho uma memória muito forte da boa relação de amizade que eu tive com mulheres. E por mais que eu não seja uma mulher, seja uma pessoa não binária, eu fui socializado como mulher, então eu ainda tenho essa vivência, eu ainda posso falar desse tipo de relação. E Pretty Little Liars foi a primeira série que eu vi que realmente abordou isso, com ênfase. A amizade das 4 protagonistas é fundamental e é algo que é sólido e constante. Elas não vão brigar por homem, é algo que, tipo, a amizade dela tá muito acima de qualquer coisa. Não importa se tem um psicopata perseguindo essas meninas, tentando botar elas uma contra as outras, elas não ficam uma contra as outras. E isso mantém elas fortes. E aí também a gente vai ter essa relação de tipo, tá, e essa parte nociva, ruim e problemática das relações femininas, da competição feminina, e que é uma competição que não é pela atenção de um cara, mas pela posição em uma sociedade. Então eu acho que isso é muito interessante. Além disso, lá em 2010, quando o mundo não tinha Heartstopper e muitas outras séries, e muita representação LGBT, Pretty Little Liars foi uma das primeiras séries que eu vi que teve uma representação feminina muito bem feita. Uma representação feminina, sáfica, né, no caso. A gente tem vários personagens que gostam de mulheres, a gente tem uma protagonista que é lésbica, que é a Emily, e que ela tem um arco de sair do armário que é muito interessante, porque ele é um arco realista, sincero, e que faz bem pra você. Porque assim, eu sei que ela não tem a saída do armário mais positiva e tranquila e bonita que nem o Nick Nelson tem em Heartstopper. Mas é uma saída do armário que faz sentido pra muita gente, porque é a realidade que muita gente viveu. E sim, eu acho que a gente precisa ter séries que mostrem saídas do armário perfeitamente positivas, onde nada dá errado e que você se assume, sua mãe te abraça e diz eu sempre vou te amar. Isso é bonito. Mas, e pra gente que não tem uma mãe que vai dizer isso? Pra gente que tem uma mãe que não vai aceitar de cara, pra gente que tem uma mãe que vai ficar desconfortável no começo, a gente nunca vai ter uma representação que dê esperança pra gente de que as coisas possam melhorar? Eu acho que é importante a gente ter essas diferentes formas de sair do armário. Não ter só a forma positiva, ter a forma positiva, ter a forma negativa, ter essa forma que vai passando por etapas diferentes e que se torna positiva em um ponto. Porque é o que nos acalma e diz, ok, deu errado aqui, eu tive uma briga com meus pais, eu não sei se eles vão aceitar, mas eventualmente eles vão entrando nessa coisa de entender e de me mostrar que eles, mesmo não me entendendo, eles continuam me amando até o ponto deles me aceitarem completamente. Então, Pretty Little Liars traz isso. Por isso que pra mim foi tão importante. Inclusive, na época que eu comecei a assistir Pretty Little Liars, eu não tava fora do armário, eu tava processando a minha sexualidade, e ver a Emily processar a sexualidade dela foi o que me ajudou a processar a minha. Ver ela se assumir foi o que me fez ter coragem de me assumir. Então, pra mim, Pretty Little Liars tem muito isso. Eu tive a Emily me dando a mão em cada estágio do processo da minha sexualidade, até, tipo, ver ela chegando e... Agora, spoilers, na 7ª temporada a gente vai descobrir que ela vai ficar noiva. Então, tipo, foram processos que foram me ajudando a entender a minha sexualidade e almejar coisas, e entender que eu podia almejar essas coisas, porque até então a gente não tinha esse tipo de representação na TV. Como eu disse, era 2010, era 2011, 2012, eram tempos mais complicados, a gente não tinha, como eu disse, a gente não tinha Heartstopper. Então, foi muito bom, foi muito positivo. Eu gosto muito como a primeira temporada ela é feita. Ela é uma temporada que ela é feita pra você entender essas personagens. Então, contando a história. A gente tem 4 protagonistas, que é a Emily, a Spencer, a Ari e a Hannah. Elas são amigas de uma menina chamada Alison. Elas estavam tendo a festa do pijama,
bebendo, tinham 15 anos. As 4 protagonistas apagam. Quando elas acordam, a Alison tem desaparecido. E ela nunca é reencontrada. Tipo, essa menina passa desaparecida por muito tempo. Cada uma dessas meninas tinha segredos que elas não queriam que fossem revelados e que a única pessoa quem sabia esses segredos era a Alison. Então, meio que com o desaparecimento da Alison, os segredos afastaram esse grupo de amigas e elas perderam contato uma com a outra. Quando a Arya volta de ter passado um ano na Finlândia com a família dela em um ano sabático do pai, que é professor universitário, um ano sabático, com o pai que é universitário, cada uma dessas meninas começa a receber mensagens contando esses segredos que só a Alison sabia. E essas mensagens são assinadas pela letra A. E elas começam a ficar desconfortáveis, de tipo, eu estou ameaçando contar o seu segredo. E cada segredo é meio complicado. Por exemplo, o segredo da Spencer é que ela beijava os namorados da irmã dela. O segredo da Arya é que ela viu o pai trair a mãe e não contou. O segredo da Hannah... São 2 segredos, né, no caso da Hannah. Um é que ela rouba coisas em lojas e que ela tem uma questão de distúrbio alimentar que não é muito bem trabalhada na série. Isso eu vou confessar, eu não gosto da abordagem que a série tem sobre distúrbio alimentar, eu acho bem problemática. E o segredo da Emily é que a Emily é gay. E aí as meninas começam a ficar tipo, será que a Alison tá viva e ela tá ameaçando a gente, chantageando a gente? Só que no final do piloto a gente descobre que a Alison está morta, o corpo dela foi encontrado. E isso começa a virar uma investigação de assassinato. E o policial começa a suspeitar das 4, achando que elas têm alguma ligação com o crime. Então a gente tem esse mistério do assassinato da Alison e o mistério de quem é a Ei, como essa pessoa sabe os segredos das meninas e por que está chantageando elas. A primeira temporada ela vai trabalhar muito mais em cima do segredo das 4 meninas e delas se entendendo e da gente se apegando a essas personagens do que propriamente no lado do mistério e dessa coisa do thriller psicológico. Então a gente tem muito pouco de Ei, a gente só vê uma ou outra ameaça e a gente vê algum desenvolvimento do caso da Alison. Mas isso vai ser muito mais abordado nas temporadas mais pra frente. Eu gosto que a primeira temporada ela se foca nessas personagens porque a gente se apega e a gente começa a se ligar emocionalmente a essas meninas. Então a gente se importa e eu acho que isso é muito bem feito. Para que quando entre a parte realmente do thriller, do correr risco, você se importa tanto com essas meninas que você não quer que nenhuma delas seja machucada. Então você começa a ficar tenso e ansioso. Além disso, a série também ela tem algumas influências que eu gosto bastante. Por exemplo, a finale da primeira temporada ela é inspirada no filme Vértigo, que em português é Um Corpo que Cai, que é um filme do Hitchcock. E isso é algo que vai ser recorrente, tipo, filmes do Hitchcock vão influenciar vários episódios de Pretty Little Liars no futuro. A gente tem várias citações e referências a livros clássicos. Então é uma série que traz muito essa coisa da referência, da construção externa. E eu acho isso muito interessante porque é algo que eu carrego na minha escrita. Então eu me conectei muito com a Marlene King. E eu não sei dizer se ela me influenciou a fazer isso ou se eu gosto disso porque eu já fazia isso antes. Mas enfim, é algo que eu me identifico muito com a escrita da Marlene King nessas primeiras temporadas, que eu acho que é uma escrita muito bem pensada, um desenvolvimento muito inteligente para uma temporada, sabendo que você vai ter mistérios mais na frente. E a Marlene King faz isso muito sabiamente. Por exemplo, a gente vai ter a revelação de quem é Ei em algum ponto da série, e você vê que desde a primeira temporada, se você chega no episódio que revelam quem é Ei, você pode voltar para a primeira temporada e você vai ter pistas o tempo inteiro. Pistas até esfregando na sua cara, assim, bem escrachadas, que você não percebeu. Mas agora que você sabe quem é, faz todo sentido do mundo. E eu acho que é isso um sinal de um bom roteiro. Claro que ainda tem umas cafonices, porque ainda é uma série adolescente, ainda tem um monte de erro, mas... detalhes. Eu acho que ainda vale muito a pena. Então, se você nunca assistiu Pretty Little Lies, todas as 7 temporadas são disponíveis na HBO Max. Eu recomendo que você assista, é uma série muito divertida. É uma série que empolga, é uma série que você se apega aos personagens, que é algo que eu sinto falta hoje em dia das séries. Você realmente se importar com aquele grupo de pessoas e você assistir porque você não quer que essas pessoas sofram.
Eu sou Camila Cerdeira. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, manda para um amigo teu que talvez goste de Pretty Little Liars. Eu sei que tem muita gente que já assistiu, tanto naquela época de 2010, quanto hoje em dia, uma série que ainda faz sucesso com o público e que as pessoas ainda estão redescobrindo. E caso você goste do meu conteúdo, cogite apoiar. Eu tenho um Catarse, você pode apoiar com valores, quaisquer valores. Caso você não tenha condição de apoiar mensalmente no Catarse, você também pode mandar um Pix e você vai ter acesso à minha newsletter, que vai sair dia 15 de julho agora. Então, é isso. Eu sou Camila Cerdeira, vai ficando por aqui e tchau!